Saudações em Cristo Jesus. Estou aqui agora, hoje, para responder não, esclarecer, conversar, falar sobre, né, algo que a Ana Lúcia, numa aula, pediu para que a gente falasse um pouco a respeito dessa questão da vinda de Cristo e tudo mais. E nós, na aula de panorama ali, quando falamos de Tessalonicenses, eu apresentei um quadro, que é o resumo teológico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até capítulo 5, versículo 11. Quero já adiantar que nem de longe eu tenho a pretensão de esclarecer todas as suas dúvidas aqui, tá bom? É só porque naquele dia a gente conseguiu falar quase nada a respeito disso e eu me comprometi a gravar um vídeo breve falando um pouco dessa questão, ok? Então, nem de longe a minha pretensão aqui é tirar ou sanar todas as suas dúvidas a respeito desse texto, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos lidar e compreender o que nós estamos vendo hoje, tá bom? Esse resumo teológico aqui, né? Ele diz respeito a uma parte que está inserida na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então, a gente precisa levar em conta que Paulo estava esclarecendo dúvidas ali, né? Ele estava orientando a igreja, tá, a respeito de uma questão, e aqui a gente fala sobre isso. Tá? Então, nesse trecho aqui, eu quero ler, faço questão de ler o slide aqui com vocês. Nesse trecho, Paulo está lidando com uma deficiência da fé dos Tessalonicenses, conforme o capítulo 3, versículo 10, que eu coloquei aqui, ó, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ok? As deficiências da vossa fé. Então, Paulo está esclarecendo dúvidas para aquela igreja, e aqui ele chega nesse ponto onde ele fala a respeito da salvação daqueles que já morreram em Cristo Jesus e também na vinda de Cristo, dessa expectativa que havia aí na igreja de Tessalônica, nos Tessalonicenses. Então, nesse trecho ele está esclarecendo essas dúvidas, porque havia dúvidas ali no meio daquela igreja com relação a esses assuntos, tá? Então, por isso ele fala com a ressurreição cristã, à luz da ressurreição de Cristo, versículos 13 e 14, o destino dos cristãos na vinda de Cristo, 15 a 17, o encorajamento mútuo, né? E consolem-se mutuamente com estas palavras, né? Que é importante hoje em dia, mesmo quando você se depara com uma situação de luto, é importante ter essa consciência que é uma forma de consolo, de segurança, uma vez que o enlutado é cristão e perdeu um parente, alguém amado aí, que é cristão também e está morando com o Senhor Jesus no céu. Ok? Então a gente precisa ter isso em mente para conseguir conversar a respeito desses trechos aqui, desses versículos, tá bom? Olha só, eu vou ler o versículo 14 aqui, né? Só para a gente pensar um pouquinho. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Então, por isso, aqui você tem a doutrina da presença dos cristãos mortos com Cristo, né? Jesus os trará em sua companhia. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer com eles, juntamente com ele, os que já faleceram, ou, dependendo da versão, os que dormem, né?
E aqui é importante porque existe uma doutrina, ele está se referindo aos que dormem, aos que já faleceram, né, por meio de Jesus, então se diz respeito diretamente ou especificamente aos cristãos que morreram até o dia da vinda de Cristo. Ok? Esses serão ressuscitados no período do arrebatamento. E a gente vai chegar lá mais para o final. Ok? Versículo 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Tá? Então, a iminência aí do arrebatamento, né? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Tá? De modo algum predeceleremos os que já faleceram. Então, a precedência da ressurreição, a transformação. Né? Primeiro, os mortos, certo? E depois, os vivos, nós, os vivos. Ok? Versículo 16. Eu vou ler. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá? O Senhor descerá. Tá? É a manifestação de Jesus. O texto está bem explícito para nós, falando da vinda do Senhor diretamente dos céus. Se você conhece a música Autor da Minha Fé, do Paulo César, você entende bem aí, de maneira mais lúdica, o que eu estou falando. Tá? Ressoada a voz da trombeta, isso tem a ver aí com algo que vai chamar a atenção, tem barulho, né? Não é simplesmente aí um evento qualquer, ele vai chamar a atenção das pessoas e ele vai fazer barulho, não será aí como foi colocado aqui pelo Carlos Oswaldo, né? Não será um evento silencioso, ele vai chamar a atenção. Tá? Ele vai ser barulhento. E a ressurreição dos cristãos mortos aqui, né? No versículo 16, os mortos em Cristo ressuscitarão, ou ressuscitarão primeiro. Existem aí historiadores que falam que isso era uma maneira das pessoas entenderem, porque antigamente o cemitério ficava na porta da cidade, então quando vinha uma autoridade, né, ele passava pelo cemitério, e no caso a autoridade suprema vindo, né, Jesus, ele passaria na entrada da cidade e os primeiros seriam os mortos. Mas o que a gente precisa pensar não é na ordem cronológica, quem vai primeiro ou quem não vai, o texto já está deixando isso evidente para nós. A questão, os mortos vão ressuscitar em Cristo Jesus. Agora, como que vai ser isso? Detalhes, a gente pode ficar um pouco no campo da especulação. Tá? O que nós cremos a respeito de um corpo aí glorificado, sem as nossas limitações e deficiências, né? Que de alguma maneira se identifica com Jesus. Ok? E aqui, versículo 17 é importantíssimo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nos ares. O encontro com o Senhor nos ares. Por isso que tem gente que fala que essa é uma primeira, segunda vinda, porque ele vem, mas ele vem para resgatar os seus. Então os mortos ressuscitam e nós teremos o encontro com o Senhor nos céus. Eu fico imaginando isso, deve ser uma situação realmente maravilhosa. Né? Inimaginável, na verdade. Eu tento imaginar, mas é difícil. E seremos arrebatados juntamente. Então, a reunião dos cristãos vivos e mortos com Cristo. Tá bom? O encontro com o Senhor nos ares, o arrebatamento é distinto da segunda vinda. Então, portanto, versículo 18, que a gente falou no começo, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa segurança
que nós temos em Cristo Jesus. Com relação à segunda vinda, que é tudo muito claro, a questão do arrebatamento, ok? E que ali Paulo consola e ensina, né, para que as pessoas não fiquem achando que Jesus já veio e elas não foram, né? O arrebatamento tem isso, né, essa característica. Na segunda vinda, no momento do arrebatamento, os cristãos todos, né, subirão com ele nos ares. Aí eu vou continuar lendo aqui do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 11, tá bom? Na verdade, eu vou ler até o 2 aqui, porque ele fala do arrebatamento que precede o dia do Senhor. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor é um dia de juízo, é um dia de purificação também, porque é quando todo o mal é expurgado, mas não é um dia, um evento, ok? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mais para o final, a respeito do dia do Senhor. Mas ele virá no tempo que deve vir e a gente não precisa se preocupar com isso. Ok? Nós temos outras coisas hoje para se preocupar e precisamos ter a certeza de que esse dia vai chegar. Mas não compete a nós ficar especulando se sinais e tudo mais. Sinais e evidências você já tem aos montes por aí. Então, é importante se concentrar nessa certeza, nessa convicção e viver dia após dia com alegria em Cristo Jesus. Versículo 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então, de repente, a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida e de modo nenhum escaparão. Tá? O dia do Senhor vai vir num tempo de complacência. Tá? Num período em que as pessoas estarão aí bem diferentes a uma série de questões, a uma série de coisas, tá? Quando tudo estiver aparentemente tranquilo, esse dia vai chegar. Tá? E é um tempo de juízo para a humanidade. Por isso que ele fala da repentina destruição. Tá? De repente, a destruição lhe sobrevirá. Então, é um juízo. Tá? É purificação e é juízo, é purificação para nós, juízo para quem não crê em Jesus. Enfim, você tem toda essa situação. E aí eu vou seguindo até chegar no versículo 9. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. E aqui o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 10, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Nós estamos isentos da ira do dia do Senhor. Eu creio que nós não passaremos pelo período de tribulação, esse dia da ira do Senhor, porque Deus não nos destinou para a ira. Esse versículo 9 aqui. Ok? Então, olhando aqui, tá? Esse é um quadro de eventos escatológicos. Tá? E essa aqui é bem importante, tá? Essa perspectiva pré-milenista dispensacionalista. Ok? Porque você tem diversas perspectivas no que diz respeito à escatologia, e o que nós cremos é essa perspectiva pré-milenista dispensacionalista. Tá? E onde se encaixa o texto que nós olhamos aqui, de 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 5, 11? Tá? Olha só, você tem aqui, você estuda isso em casa, cada texto, cada evento vai te ajudar muito, eu creio, aliás, eu tenho certeza, e você vai olhando cada texto e isso vai te ensinar muito, eu não tenho dúvida, tá bom? Quadro
que foi extraído de uma aula de teologia sistemática, como está aqui, ministrada pelo Helder Cardim, lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em 2015. Item 3, aqui, onde você vê o arrebatamento da igreja, está aqui embaixo a legenda, ó, você tem 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tá? Então você tem aqui arrebatamento antes da grande tribulação, quando a igreja é arrebatada, inicia o dia do Senhor. Tá vendo tudo que nós estávamos falando agora, tá? Esse trecho de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Tá? Então depois tem a grande tribulação, o item 4, depois aqui a segunda vinda de Cristo. Ele desce, mas não vem. Tá vendo aqui? Ele veio aqui, né, na crucificação, né, mas ele aqui no arrebatamento ele desce até um certo ponto, mas não chega a vir, né? Por isso que tá, você viu aqui, ó. Deixa eu só, estou voltando o slide. Aqui, ó, a precedência da ressurreição, a transformação, o Senhor descerá, a ressurreição dos mortos. Então você vê aqui que não está falando a respeito da segunda vinda, tá? Arrebatados juntamente, a reunião dos cristãos vivos, e aqui o arrebatamento é distinto da segunda vinda, o encontro com o Senhor nos ares, tá? Aqui, ó, arrebatamento da igreja, como se Jesus descesse até um certo ponto, depois leva todo mundo, tem tribulação, e aqui a segunda vinda, e ele estabelece o seu reino milenar, conforme Apocalipse 20, 1 a 7. Então depois tem a rebelião e a derrota de Satanás, o juízo final, o grande trono branco, e o dia do Senhor, aqui o item 9, onde se enquadra 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, onde nós aí vimos no versículo 9, principalmente, né, de que nós não estaremos, principalmente nesse período, porque Deus não nos destinou para a ira e até mesmo o juízo final do grande trono branco, enfim. Você pode olhar depois com calma cada texto que está mencionado aqui, cada texto que está citado aqui nesse quadro, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Caso você tenha alguma dúvida, eu estou a seu dispor para a gente conversar. De novo, minha pretensão aqui não é sanar todas as suas dúvidas, é um vídeo rápido, um vídeo objetivo, justamente para que a gente pudesse falar a respeito disso, como não tivemos tempo. Em sala de aula, a Ana Lúcia pediu aí para falar um pouco a respeito disso, então eu só estou introduzindo o assunto, mas gosto muito de conversar sobre isso, você que me conhece sabe, né? E adoraria aí poder ter um tempo com você, caso você queira tirar alguma dúvida que não ficou bem explicada aqui, ou que te confundiu mais a cabeça, ou que de repente você até mesmo não concorda, vai ser muito bom a gente poder conversar e crescermos juntos, né, nesse tema. Ok? Então fica aqui, minha palavra foi cumprida, eu me comprometi com vocês, me comprometi com Deus em fazer isso e estou realizando aqui agora. Eu espero de verdade que você aproveite isso, que sirva para o seu crescimento, para o seu aprofundamento teológico e que de fato isso faça diferença na sua vida, no seu dia a dia. Ok? Precisando de alguma coisa, aí conversar sobre esse tema e qualquer outro, eu estou à disposição. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando.